Existe um tipo de história que a literatura de cultivo chinesa adora contar. Um jovem, aparentemente insignificante, descobre possuir um talento extraordinário. Ele recebe uma técnica ancestral, encontra um mestre misterioso e conquista uma herança perdida. Derrota inimigos muito mais poderosos e, pouco a pouco, começa a subir pelos diferentes níveis de cultivo até se transformar em uma existência capaz de desafiar o próprio céu. Normalmente, nós acompanhamos esse personagem, nós torcemos por ele, nós vemos seus inimigos como obstáculos, e principalmente, nós acreditamos que o universo está conspirando a favor dele. Em I Am the Fated Villain, pega exatamente essa fórmula e vira tudo de cabeça para baixo. Porque, nesta história, o personagem que normalmente seria, na verdade, o antagonista, é justamente quem nós acompanhamos. E o mais interessante é que Gu Qiandi não é um herói disfarçado. Ele não é aquele personagem que parece cruel, mas possui um coração bondoso. Ele não está tentando salvar o mundo e não quer provar que todos estão errados. E ele definitivamente não pretende abandonar sua posição de vilão para se tornar um herói. Gu Qiandi olha para esse mundo e percebe algo que muda completamente a maneira como ele enxerga a realidade. Existem pessoas que nascem destinadas a ser protagonistas. E se existem protagonistas, então também precisam existir pessoas destinadas a perder para eles. E Gu Qiandi decide que não pretende ser uma dessas pessoas. Na verdade, ele pretende fazer algo muito pior. Ele pretende roubar o destino desses protagonistas. Quem é Gu Qiandi? Gu Qiandi é o protagonista da história, mas chamá-lo simplesmente de anti-herói talvez seja uma descrição até generosa demais. Ele é um indivíduo extremamente calculista, arrogante, manipulador e disposto a cometer atrocidades se isso contribuir para alcançar seus objetivos. Antes mesmo de entrarmos na questão do sistema, existe uma característica fundamental em sua personalidade. Gu Qiandi entende o valor da aparência. Ele sabe que poder não significa simplesmente conseguir destruir alguém. Poder também significa fazer com que outras pessoas acreditem que você é incapaz de fazer aquilo. Por isso, publicamente, Gu Qiandi costuma apresentar a imagem de um jovem mestre perfeito, elegante, educado, calmo e talentoso, de origem extraordinariamente poderosa. Alguém que parece estar sempre alguns passos à frente dos demais. Mas essa aparência é justamente uma das suas maiores armas. Enquanto os outros personagens enxergam um jovem mestre extraordinário, Gu Qiandi está constantemente calculando. Ele observa, analisa e procura fraquezas, avaliar relações e identificar quem possui valor. E principalmente, procura descobrir quem possui uma grande quantidade de sorte ou destino. Isso porque para ele, determinadas pessoas não são simplesmente pessoas, são recursos. Ele próprio chega a utilizar a metáfora de cefar alho poró para descrever aqueles indivíduos que possuem grande fortuna destinada. O sistema transforma essa fortuna em valores que ele consegue utilizar para fortalecer a si próprio. Ele está enfrentando a própria estrutura narrativa que normalmente protegeria esses personagens intitulados protagonistas. E o que significa ser um filho do destino? Para entender I Am the Fated Villain, é necessário entender o primeiro conceito de destino. Nesse universo, existem indivíduos que parecem ter sido favorecidos pelo mundo. Eles encontram oportunidades que outras pessoas jamais encontrariam. Descobrem heranças, tesouros e técnicas. Conhecem pessoas importantes no momento exato. E quando parecem estar prestes a morrer, alguma coisa acontece. Uma herança desperta, uma arma ancestral reconhece ele como dono. Em uma história convencional, isso seria chamado obviamente de protagonismo. Aqui, a obra transforma esse protagonismo em uma espécie de mecanismo de fortuna e destino. E Gu Qiandi consegue enxergar isso. Imagine como se, por exemplo, o protagonista da obra marcial Peak se encontrasse com Gu Qiandi. Bom, estamos falando aqui, obviamente, de Yang Kai. Se ele encontrasse com Gu Qiandi, ele seria apenas uma ferramenta que impulsionaria Gu Qiandi a crescer ainda mais. E Gu Qiandi tomaria o protagonismo dele. Gu Qiandi consegue identificar pessoas assim, que possuem uma quantidade extraordinária de fortuna. Então começa a fazer algo que muda completamente a lógica de tudo na história. Em vez de lutar contra protagonistas diretamente, ele começa a destruir aquilo que faz dele o protagonista. Se o inimigo possuir uma oportunidade destinada a ele, Gu Qiandi tenta tomar essa oportunidade para si. Se possui uma herança, ele tenta interferir. Se possui aliados importantes, ele tenta manipulá-los. Se possuir uma pessoa que seria fundamental para seu crescimento, Gu Qiandi pode tentar colocá-la ao seu lado. E quando a fortuna daquele indivíduo diminui, Gu Qiandi recebe benefícios. O sistema transforma essa manipulação de destino em Destiny Points,
que podem ser utilizados para adquirir técnicas, talentos, linhagem e fortalecer suas próprias capacidades. Gutiandi é literalmente uma economia baseada no destino esse roubado dos protagonistas originais. Quanto mais Gutiandi destrói o caminho que deveria levar outra pessoa ao protagonismo, mais poderoso Gutiandi se torna. E aqui está outro elemento fundamental. Gutiandi possui um sistema de fato, mas não se engane, não é mais um clichê como qualquer outro protagonista. Não é simplesmente aquele sistema genérico que aparece para entregar uma habilidade absurda ao protagonista e pronto. O sistema de Gutiandi funciona praticamente como uma ferramenta de exploração. Ele apresenta informações sobre Gutiandi e permite que ele acompanhe seus recursos, habilidades e valores relacionados à fortuna e ao destino roubado. O mais importante é que Gutiandi consegue utilizar os recursos obtidos através da manipulação dos filhos do destino. Esses pontos podem ser usados para aumentar seu cultivo, obter técnicas e adquirir diferentes recursos. E isso cria uma situação extremamente conveniente para ele, porque em uma história tradicional de cultivo, um protagonista precisa procurar oportunidades para ficar mais forte. E Gutiandi simplesmente precisa encontrar outros protagonistas. Esse é o verdadeiro cultivo dele. Enquanto um herói convencional pensa, onde está a minha próxima oportunidade? Como Yang Kai pensaria, por exemplo. Mas o Gutiandi pensa o seguinte: onde está o próximo sujeito que nasceu com uma quantidade absurda de sorte? Essa é a diferença que muda completamente a estrutura da narrativa. Gutiandi não depende exclusivamente de força. Na verdade, uma das maiores vantagens dele é a sua capacidade de pensar como alguém que já sabe que está dentro de uma história. Ele entende os padrões. Ele entende que determinados personagens possuem características de protagonistas. Ele entende que determinadas situações provavelmente escondem oportunidades, e por ter vindo de outro mundo, possui uma mentalidade diferente daquela dos habitantes daquele universo. Isso permite que ele enxergue certas coisas que os demais personagens simplesmente aceitam como naturais. O lado sombrio de Gutiandi. Existe também uma parte muito perturbadora do personagem. Gutiandi possui uma natureza demoníaca extremamente perigosa. Sua história envolve o Devil Earth. Ele também possui o Daobon, uma característica associada a um potencial extraordinário. A própria obra estabelece que seu passado foi marcado por uma natureza cruel. E isso é importante porque mostra que sua crueldade não surgiu simplesmente depois que ele recebeu o sistema. O sistema não criou Gutiandi. Ele apenas encontrou alguém que já possuía uma disposição extremamente perigosa e lhe deu uma ferramenta perfeita para explorá-la. Já o mundo de I Am the Fated Villain está estruturado em torno de uma enorme hierarquia de poder. Existem cultivadores humanos, grandes seitas, famílias ancestrais, clãs antigos e territórios superiores e inferiores, mundos diferentes e regiões proibidas e existências que alcançaram níveis de poder praticamente incompreensíveis para os personagens comuns. A progressão começa em níveis relativamente baixos e vai avançando por estágios, e esses estágios são estes aqui que irei citar: Spiritual Seer, Spirit Palace, Transcendent, Great Transcendent e Saint. Também há Conferred Lord, Conferred King, False God e True God, e também há Reaveni God. Mas também há outros níveis superiores. Isso significa que o mundo vai se expandindo conforme Gutiandi fica mais poderoso. No começo podemos pensar que estamos acompanhando apenas uma disputa entre jovens gênios. Depois percebemos que existem famílias antigas e descobrimos mundos superiores. Depois aparecem existências ainda mais antigas, e pouco a pouco a história deixa de parecer uma simples disputa entre cultivadores. Ela começa a assumir uma escala quase cósmica. Para que Gutiandi possa roubar o destino desses supostos protagonistas, ele precisa descobrir qual é a história que está por trás de cada um deles. É quase como se ele estivesse invadindo outras histórias. E bem, de fato Gutiandi está. Gutiandi é praticamente um parasita que destrói narrativas e destrói protagonistas. Imagine que cada filho do destino, ou seja, os protagonistas, fossem de uma novel diferente. Em uma história, o garoto humilde finalmente encontraria uma técnica ancestral. Em outra, uma jovem seria escolhida por uma existência divina. Em outra, um discípulo injustiçado retornaria para se vingar. Só que existe um problema. Gutiandi entrou nessa história antes deles, e ele pretende roubar tudo. Gutiandi, ao mesmo tempo que é extremamente inteligente, também é extremamente sádico, e é aqui que percebemos algo fundamental sobre ele. Ele não precisa necessariamente matar seu inimigo imediatamente.
Às vezes, é muito mais interessante desmontar sua vida aos poucos. Ele pode alterar relações, criar suspeitas, explorar fraquezas e manipular pessoas, fazer com que o inimigo tome decisões ruins. E quando a pessoa finalmente percebe o que aconteceu, pode ser tarde demais. Esse método é muito mais importante para compreender Gu Qiandi do que simplesmente dizer que ele é forte. Ele é um verdadeiro estrategista nato. Gu Qiandi está contra o próprio conceito de protagonista. E é justamente isso que torna a obra interessante. Ele não está apenas enfrentando pessoas, ele está literalmente enfrentando arquetipos. A história pega todos esses elementos de protagonistas de histórias distintas e diferentes de cultivo e se pergunta: e se o vilão soubesse exatamente como essas histórias funcionam? Imagine o protagonista de uma novel entrando em uma floresta porque descobriu que ali existe uma herança ancestral. Como eu havia citado anteriormente, pegue o protagonista Yang Kai como exemplo. Ele acha que ninguém sabe disso, só que Gu Qiandi sabe. Ele chega primeiro, pega a herança e deixa o protagonista chegar. Então começa a observar o que ele fará. Essa é praticamente a essência da obra. E é por isso que Gu Qiandi é tão diferente de um protagonista tradicional. Um protagonista convencional precisa conquistar. Gu Qiandi prefere possuir. Um protagonista convencional precisa descobrir. Gu Qiandi prefere investigar antes. Um protagonista convencional precisa enfrentar seus inimigos, mas Gu Qiandi prefere fazer com que seus próprios inimigos destruam uns aos outros. Gu Qiandi cresce porque rouba as oportunidades desses protagonistas, e isso cria uma espécie de progressão invertida. Quanto mais protagonistas aparecem, mais recursos Gu Qiandi possui. É satisfatório observar Gu Qiandi entrando em uma situação onde todos acreditam que determinado personagem possui uma vantagem absurda, então perceber que Gu Qiandi havia previsto tudo. Mas a obra gradualmente começa a expandir suas próprias regras. A existência dos Filhos do Destino passa a ter implicações maiores. A fortuna deixa de ser apenas uma ferramenta conveniente e as diferentes regiões e mundos começam a se conectar. E, por trás de toda aquela loucura de sistemas, técnicas, seitas, tesouros e protagonistas sendo enganados, existe uma pergunta. O que aconteceria se uma pessoa descobrisse que o mundo inteiro possui um roteiro destinado para ela? Gu Qiandi recebeu o papel de vilão, mas ele se recusa a aceitá-lo. E a solução encontrada por ele é extremamente simples. Se o destino escreveu uma história para ele, então ele vai reescrever a história. Só que existe uma diferença. Ele não pretende transformar a história em uma história de herói. Ele pretende transformá-la em uma história onde ele é o vencedor. E para isso, ele não precisa ser amado, não precisa ser justo e não precisa ser compreendido. Ele só precisa continuar avançando. Porque no mundo de I Am the Fated Villain, talvez a pergunta mais assustadora não seja quem é o protagonista, mas sim a pergunta realmente assustadora é: o que acontece quando o vilão descobre que o protagonista possui proteção do próprio destino e encontra uma maneira de roubar essa proteção? É exatamente aí que começa a verdadeira história de Gu Qiandi. Enquanto mais ele avança, mais fica evidente que o maior inimigo dele talvez nunca tenha sido um filho do destino. Talvez seja algo muito maior, o próprio céu. E para alguém como Gu Qiandi, isso não parece ser um problema.